Se tu sente que tá meio sem foco, muito distraído, pulando de coisa em coisa, esse vídeo vai te pegar, cara. Eu vou te contar como uma decisão simples mudou meu foco nos treinos e como esse foco nos treinos me fez ter uma percepção de foco fora da academia. E, velho, realmente foi um negócio que mudou minha vida e vem trazendo muitos resultados positivos pra mim. Então, fica aqui comigo, já tô com o meu chimarrão na mão aqui, que vai me acompanhar, inclusive, aí durante essa conversa que a gente vai ter. E, cara, vai por mim, isso vai te ajudar bastante. Já terminei minha primeira cuia, agora eu posso começar. Como a maioria das pessoas, a minha rotina, seja na academia, no trabalho, em viagem, em lazer, geralmente envolve música, né? Pô, tu vai treinar, bota uma música. Tu vai trabalhar, bota uma música. Tu vai viajar, bota uma música, né? E pra mim não era diferente. E eu sou uma pessoa que gosta de vários gêneros musicais. Eu posso me chamar aí de eclético, né? Como a galera gosta de falar. Ou epilético, né? Como algumas pessoas acabam errando. Um erro bem interessante, inclusive. E, obviamente, eu era movido, né? O meu ânimo ditava o ritmo da música. Ou seja, pô, se eu tô num dia ou numa semana inspirado, com bastante energia, cara, era um rock, era uma música eletrônica, uma música mais alto astral, assim. E, obviamente, num dia que eu tô mais desanimado, num dia que eu tô mais cansado, uma música mais tranquila, menos pesada, digamos assim, né? Entraria na minha vida. E olha que interessante, na minha vida, e eu acho que pra muita gente é assim também, eu definia a minha semana, o meu dia, né? Pá, acordava bemzão, dormi bem alto astral. Geralmente é assim. E então minha música era nesse gênero. E automaticamente o meu treino seguia o gênero da minha música. Não sei se ficou bem claro isso, mas, pô, eu tava animado, acordei animado, minha música era animada, então meu treino seria conforme a música, o ritmo da música, né? E talvez seja pra muita gente assim também. E automaticamente, quando eu tinha um treino com uma música mais animada, o meu treino era mais animado. Só que, cara, eu percebi que enquanto eu tava treinando, eu prestava, em alguns momentos, né? Eu prestava atenção bastante, inclusive, na música, ao invés do treino, ao invés da concentração, né? No músculo que eu queria pegar e tudo mais. E eu percebia que às vezes eu perdia um pouco de foco, cara. Eu tava às vezes divagando, né, pensando naquela música, às vezes eu ficava pensando em algumas outras coisas, porque quando a gente tá com atenção em outra coisa, a gente não consegue focar naquilo que tá na nossa frente. E naquele momento, nos momentos de treino, eu não conseguia focar literalmente no treino. E a gente tem uma falsa ilusão de que o treino é muito mais concentrado quando a gente tá com música. Só que existem estudos científicos que comprovam exatamente o contrário, né? E eu já vou trazer isso aí para vocês. E foi lendo um desses estudos científicos que eu tive esse estalo de e se eu testar treinar sem fone, né? Como é que seria isso? E vou te falar, velho, eu sou um defensor de não ficar escutando conversa de academia. Cara, eu gosto de ir pra academia, treinar e ir embora. Eu não gosto de conversar, não gosto de ficar treinando com um amigo, porque, cara, geralmente o treino não sai muito bom. Então eu gosto de ir pra academia, treinar e vou embora. Realmente fazer o que precisava ser feito e vazar. E isso, confesso que foi uma trava, assim, no início, né? Eu ficava pensando, putz, cara, eu vou treinar sem fone, velho. Vai ser estranho pra caramba, eu acho que eu não vou me concentrar, eu acho que eu vou ficar prestando atenção no que as pessoas estão falando. Enfim, essa era a minha percepção antes de tirar o fone dos meus treinos, né? Mas aí eu resolvi tirar o fone e testar, né? E realmente, cara, foi um primeiro dia, assim, bem difícil, porque eu comecei a escutar o que as pessoas estavam conversando, comecei a escutar as músicas ruins que geralmente colocam na academia. E inicialmente, assim, foi uma experiência bem estranha, porque era algo novo, né? Algo que eu não estava acostumado. Imagina, poxa, eu treino há mais ou menos uns 5, 6 anos e eu nunca tinha treinado sem fone de forma proposital. Sempre que eu treinei sem fone, foi porque eu esqueci o fone e, obviamente, eu tava achando aquilo ruim e não aproveitei a experiência de treinar sem fone. E dessa vez, quando eu comecei a treinar sem fone, foi de fato prestando atenção no que aquilo ali realmente poderia me trazer, né? E, velho, no primeiro dia, assim, foi estranho. No segundo dia, foi menos estranho. E no terceiro dia, eu comecei a ver umas diferenças aí na hora de treinar, né? Como, por exemplo,
concentrar melhor no exercício, coisa que eu escutava alguns profissionais falando, mas eu mesmo não conseguia, de fato, prestar atenção naquele músculo que eu queria pegar e tudo mais, né? E aí, quando eu tirei o fone, eu consegui, né? Cheguei, de fato, nesse resultado de conseguir, sabe, ativar exatamente aquele músculo que era para ser ativado. E isso me trouxe uma percepção que, poxa, o negócio realmente pode ter um fundinho de verdade aí, né? Mesmo sendo um estudo científico com comprovação científica, eu ainda tinha dúvida, tá? Então não me julguem. Mas o tempo foi passando, passou uma semana, passou 2, passou 3, passou um mês, e aí eu consegui ter resultados que antes eu não estava conseguindo mais, né? Dei uma travada nos meus pesos, né? Consegui progredir a carga, consegui também ter um resultado estético muito melhor do que eu estava tendo, e isso em questão de pouco tempo, tá? E foi aí que eu percebi que o negócio realmente estava correto, né? Porque é aquela coisa, a gente só acredita vendo, né? E eu estava vendo, então eu passei a acreditar nisso. Então, de uma forma bem resumida, o que aquele estudo científico que eu li e comecei a aplicar na minha vida traz, né? Quais foram as informações que ele me trouxe para que eu pudesse testar na minha vida e trazer algum tipo de resultado diferente. Basicamente, as distrações sensoriais, ou seja, tato, olfato, paladar, visão, auditiva. Se tu, por exemplo, tá assistindo esse vídeo aqui agora e tá com o celular na mão, tua atenção não tá 100% focada no vídeo. Se tu tá assistindo esse vídeo e tá escutando alguma música de fundo, com certeza a tua atenção não está 100% focada neste vídeo. Então, basicamente falando, as distrações sensoriais atrapalham a tua atenção focada. E os estudos mostram que a música pode sim atrapalhar treinos intensos, treinos mais técnicos, porque isso exige consciência corporal. E o que é a consciência corporal? É tu mandar um sinal para o teu cérebro para ele captar exatamente aquele grupo muscular que tu quer recrutar. E é aí onde entra a tal da consciência corporal, sabe? Então, basicamente falando, o silêncio ele vai te trazer uma maior consciência corporal, né? Tanto para te prestar atenção nesse vídeo, quanto para te ter um resultado melhor na academia, correr mais na rua e assim por diante, né? E eu posso te trazer aquele conceito, né, que a maioria das pessoas conhecem por flow, que é o quê? Tu entrar num estado onde as coisas meio que fluem de forma mais natural, ou seja, tu está 100% concentrado. Então, tu vai ter um resultado melhor se tu estiver no estado de flow, que é, tu tá vendo esse vídeo aqui, tu tá prestando super atenção nele, então tu vai conseguir extrair algum conhecimento dele. Tu tá treinando e tá com foco total no teu treino, então tu vai ter um resultado melhor nesse treino. Então, o estado de flow me fez perceber isso, né? Que se tu tiver 100% presente fazendo aquilo que tu está disposto a fazer, o resultado vai ser muito melhor. E agora eu vou te fazer uma pergunta que vai te trazer uma reflexão e eu preciso que tu pare para refletir sobre isso. Quantas vezes tu faz alguma coisa com o teu celular do lado ligadinho ali, só para ver a notificação? Ou quantas vezes tu fica distraído enquanto tu precisa fazer uma tarefa mais importante? E não precisa ser utilizando somente o celular, pode ser olhando para o lado, olhando a mosquinha no teto. Quantas vezes tu se distrai e não consegue terminar uma tarefa importante? Então eu vou te trazer algumas dicas práticas de como eu apliquei isso na minha vida e que eu tive resultado, e provavelmente tu vai ter também, porque são coisas extremamente fáceis de fazer, mas exige um pouquinho de esforço da tua parte no início. Depois a coisa fica um pouquinho mais natural. Começa com um dia na semana, especificamente um dia na semana, sem treino com música. Treina normal, como se tu pega tua planilha normal, mas sem música. Se tu se sentir bem, vai pro próximo dia e faz sem música também. E se tu se sentiu mal nesse primeiro dia, não consegui me concentrar e tudo mais, tô escutando muito ruído, tudo bem. Essa semana tu já matou o dia sem música. Então, na próxima semana, tu tenta fazer 2 dias sem músicas. E assim tu vai evoluindo gradativamente, até tu fechar pelo menos um mês sem músicas e poder tirar os resultados disso. E quando tu tiver os resultados disso, tu vai escolher: eu vou treinar com ou sem música, ou com esse gênero ou com aquele gênero. Isso com certeza vai te ajudar bastante. E se tu quiser uma dica que vai melhorar 100% em todas as áreas da tua vida,
Quando tu for fazer qualquer atividade, deixa teu celular de lado. Seja 15, 20, 30 minutinhos, deixa o celular de lado. Se tu quer mais produtividade, deixa ele de ladinho ali e foca única e exclusivamente em resolver aquela questão que tu precisa resolver. Seja no trabalho, seja numa conversa com alguém, seja na academia, um treino que tu precisa fazer mais pesado. Deixa o celular de lado, evita fazer esse contato com o celular. Velho, isso aí vai mudar a tua vida drasticamente, cara. Drasticamente. E a grande verdade é que a gente não precisa de mais motivação, a gente precisa de menos distrações. Experimenta o silêncio, cara. Seja por 15 minutos, por 10 minutos, por 1 hora, por um dia, por um mês. Experimenta o silêncio. Ele grita as respostas que o barulho esconde, cara. E se esse vídeo fez sentido pra ti, curte, comenta aí embaixo, vai ser um prazer ler teu comentário, vou curtir, vou responder ele. E aproveita para se inscrever no canal aí, que vai ser um prazer te ter na minha base de inscritos, para me acompanhar nessa jornada do conhecimento aí. Tamo junto, meu querido.